Oi. Pode? Vai. Valendo. Então, boa tarde para toda essa plateia linda que está aqui acompanhando, né? Meu nome é Marcelo Bandieira. Vim aqui falar para vocês sobre o elemento principal, a principal razão de uma startup existir: ofertar valor, entregar valor para as pessoas que precisam do seu produto ou serviço. E aí o Instituto Metrópole Digital fez o convite. Ficou bom? Né? O Instituto Metrópole Digital fez o convite e a gente muito feliz de estar aqui no GoRN contribuindo para falar sobre estratégias de mercado. Pois bem, muito se fala do início do processo de uma startup como sendo o processo de validação. O que é validar? Validar é quando você pega o seu produto ou serviço, a sua oferta de valor, você disponibiliza ela ao mercado e o mercado diz: ok, gostei, eu quero. Só que o grande indicador que determina se sim, esse é um produto viável, esse é um produto interessante, esse é um produto que resolve o problema, é quando efetivamente a startup, o cliente compra aquele produto. Só dizer que é legal não é necessariamente uma validação. A validação acontece quando existe uma aquisição do produto. Esse é o tema que pediram para eu colocar. Validação só existe quando vende. Mas eu peguei a frase do grande Vinod Khosla, que foi CEO da Sun Microsystem, e a frase dele é fantástica. Diz assim: ninguém vai te pagar para resolver um não problema. Qual é o grande desafio? Muita gente diz assim: ah, Marcelo, eu passei 5 anos no Centro de Empreendedorismo da UNP, lá no Empreende. E chegava a molecada lá para mim dizendo assim: professor, eu tive uma ideia massa, que legal. E o que é? Um aplicativo. Show de bola. E o aplicativo faz o quê? Espera aí que eu não cheguei nessa parte ainda. Não, tudo bem, beleza. Você não sabe o que o aplicativo faz, mas quem é que vai baixar o aplicativo? Quem é que vai usar o aplicativo? Não, espera aí que eu ainda não cheguei nessa parte também. Durante muito tempo, o povo queria fazer dinheiro, rios de dinheiro, desenvolvendo aplicativo. Mas, mais uma vez, ninguém vai te pagar para resolver um não problema. Então, o papel inicial de uma startup é identificar problemas, achar formas e públicos específicos que tenham dores claras para que você tenha uma oferta de valor e por meio dessa oferta de valor você consiga entregar algo que seja monetizável, né? Meu nome é Marcelo Bandieira, consultoria em gestão. Eu também estou no processo de validação. Nós temos uma startup que é a Que Vende, @siga_que_vende lá no Instagram, e nós fazemos a automação do processo seletivo, a automação de processos seletivos para a área comercial e de atendimento. E é interessante que em todo esse processo de desenvolvimento da solução, de colocação da solução no mercado, a gente, toda vez que precisou mudar características do produto, isso só aconteceu porque o consumidor, porque o cliente disse que a gente precisava mudar. Ele diz com palavras, mas ele também diz comprando, ele também diz não comprando. O ato de não comprar, o ato de não avançar no funil, o ato de não fechar contrato é um puta indicador que determina se você está fazendo uma oferta de valor consistente. Então, puxando o método do Walsh Maurya, Começa o Startup Enxuta, ele coloca que o início da startup são basicamente 3 fases. O alinhamento entre o problema e a solução, é quando você está desenvolvendo o produto. O alinhamento entre o produto e o mercado, que é esse processo de validação. E, por fim, o momento da escala. É quando você termina o processo de market fit e você começa a vender em grande escala. O nosso objetivo aqui é falar especificamente da fase alinhamento entre produto e
mercado. E não necessariamente a fase anterior, onde a gente acha e entende que o produto já está desenvolvido, a ideia já foi colocada em prática, e nem eu estou falando de máquina de vendas, eu não estou falando de definição de persona muito clara ainda, a gente está falando de um passo anterior. Bom, o que é que define se a sua startup é boa? É se ela gera din-din. É dinheiro. No final das contas é dinheiro. Se no final do mês tu tem mais dinheiro em caixa do que tinha no início do mês, você teve um bom mês. Isso vale para qualquer negócio, inclusive para uma startup. Então, geração de caixa é a melhor forma de você validar um produto ou serviço. Por exemplo, a Athena Jobs. Acabei de saber que acabou de gerar caixa, né? Primeira venda. Então, por que você está feliz? Por que você sente que houve uma validação? É porque alguém coçou o bolso e disse, ok, o que você me oferece faz sentido. O que você me oferece merece ser remunerado. Dito isso, é importante trazer também outra teoria, que é o ciclo de difusão das inovações. Não sei se vocês conhecem. Ele é bem conhecido e ele fala o seguinte: quando uma inovação entra no mercado, né, ela perpassa pelo mercado, ela tem 5 fases. Vocês já viram o ciclo de vida do produto, vocês já viram o ciclo de vida de tecnologia, mas esse é o ciclo de difusão das inovações. São basicamente 5 fases que são divididas por tipo de consumidor que acessa o seu produto. A primeira fase é o consumidor inovador. Ele representa apenas 2,5% dos consumidores de qualquer mercado. 2,5%. Depois vem aí a gente já ouviu em inglês, early adopters, né? Os adotantes iniciais. Eles representam aproximadamente 13, 14% do mercado. Qual é o desafio da startup? É vender para esse pessoal aqui. Vender para o consumidor inovador. O consumidor inovador, ele tem algumas características específicas. A primeira, ele tem uma maior predisposição, uma maior propensão ao risco. Ele aceita tomar algum tipo de risco, se por acaso aquele processo, aquele produto ou serviço gerar uma entrega de valor significativa. Se houver essa entrega significativa, ele topa o risco. A imensa maioria de nós, enquanto consumidores, enquanto empreendedores, nós temos aversão ao risco. Ou queremos um risco que seja aceitável. O consumidor inovador, ele topa isso. Mas o que é que ele substitui dentro da balança? O que é que ele compensa por esse risco adicional? Primeiro, ele precisa saber que o ganho vai ser significativo, que o ganho vai ser exponencial. Segundo, esse cara, ele não compra só com a razão. Porque racionalmente não faz o menor sentido ser o primeiro cliente de uma startup. Não faz o menor sentido. Quantos clientes você já teve? Nenhum. Sua solução foi testada por quantas empresas? Nenhuma. Você garante que o teu produto ou serviço dá resultado? Então, esse consumidor inovador, ele precisa comprar com a emoção. E aí eu vou para a teoria de marketing. As pessoas falam o que pensam, mas fazem o que sentem. Então, você tem que fazê-lo sentir a vontade de apostar. Como é que você faz ele sentir isso? Todos nós temos diversos motivos para fazer uma aquisição de um produto ou serviço. Vários motivos. O consumidor inovador, ele muitas vezes é motivado pelo ego. Por querer ser o primeiro. Por saber quem vai lançar a novidade no mercado. Então, esse tipo de argumento, seja o primeiro, inove, lidere o mercado, seja referência, seja o primeiro que todo mundo vai seguir depois, funciona para ele. Marcelo, onde você acha o consumidor inovador? Você acha esse consumidor inovador normalmente em entidade de classe. Tem a associação de bares e restaurantes. Provavelmente a diretoria tem empresários
com potencial para adquirir. Dentro da Federação das Indústrias, dentro da CDL, dentro da FEComércio, dentro da Associação Comercial lá de Lages. Você vai encontrar esses caras e eles já são conhecidos. Agora a vantagem é, o adotante inicial, ele só vai adquirir o seu produto se o inovador adquirir antes. Porque ele precisa de uma outra coisa. Quanto mais para cá, mais avesso ao risco. Então, quem tiver aqui como inovador ou adotante social, você tem que aproveitar ele para fazer prova social. Se ele adquirir o seu produto ou serviço, você pode até ter dado a um preço significativamente mais baixo. Você tem que coletar uma prova social dele, porque essa prova social vai permitir que você pule o segundo degrau, que é o dos adotantes iniciais. Mais uma vez, o adotante inicial, ele só vai avançar se o inovador comprar antes. Aí, existem alguns teóricos que falam do tal do abismo. 2,5 mais 13,5 dá quanto, contador? Diga aí, Pablo. 13,5 mais 12,5 dá... 13,5 mais 2,5 dá... É o jeito que eu tenho de engajar a plateia, né? 16%, é isso mesmo? 16%? 13,5, 14,5, 15,5. Eu não ia perguntar para o psicólogo, né? Que é de humanas, né? Aí eu perguntei para o contador. Então, 16% não é uma parcela significativa de mercado. Provavelmente, tua startup não vai sobreviver se você quer que ela tenha escala, que ela seja conhecida, que ela venda muito para muitas pessoas. Você não pode se satisfazer em apenas 16% do mercado. Esse abismo é o momento em que a startup precisa montar uma máquina de vendas, é o momento que ela precisa investir em mídia de massa e ela precisa botar dinheiro no bolso para escalar, porque atingir o mercado de massa é caro. Eu gosto muito de uma fala do Bruno Félix. Marketing é caro. Então você precisa fazer muito teste. Você precisa validar muito o teu script de venda. Você precisa organizar o seu processo comercial para que quando você baixar o freio de mão e de fato for andar, não seja tão caro assim. Então esse momento aqui, que a gente chama de abismo, né? Esse momento, ele é o que a gente chama de ponto de virada. É quando você começa a viralizar e a partir da viralização você domina o mercado de uma forma geral. Mas mais uma vez, o que a gente vai falar aqui tem a ver com consumidores inovadores e dentro da fase de alinhamento entre produto e mercado. Segue o baile. Quem é o vendedor da sua startup? Quem é o vendedor da sua startup? Sou eu. Magda. Quem é o vendedor da Que Vende? Marcelo, Léo. Quem é o vendedor da Gileno Negreiros Consultoria e Inovação? Gileno. O grande vendedor de qualquer startup é o seu fundador. Ponto. Se o fundador não tem habilidade de venda, se junte com alguém que tem habilidade de venda. Certo? Então, o primeiro e principal vendedor da startup é o seu fundador. E aí é importante diferenciar o profissional vendedor do vendedor profissional. Todos nós temos que ser professores universitários, mesmo de um instituto federal, a gente tem que vender os nossos projetos para a pró-reitoria, a gente tem que vender os nossos projetos para os alunos, a gente tem que vender os nossos projetos para a sociedade. Quer queira, quer não, quem lidera a inovação precisa vender a inovação. E aí eu pergunto, você conhece esse cara? Não? Conhece esse cara? Conhece, Magda? Esse cara você conhece, né, Pablo? Você conhece esse cara aí? Conhece, não? Já viu ele por aí? Sabe o nome dele? Não? Conhece esse cara? Wozniak, muito bem. E esse cara, vocês conhecem? Ele é homônimo do outro, também é Steve. E esses dois caras são sócios.
eram sócios, né? Porque aí deu umas tretas no meio do caminho, né? Quem viu o filme acompanhou o negócio. Steve Jobs entendia de informática? Mais ou menos. Enquanto o Wozniak estava montando o computador, o Jobs estava fazendo curso de caligrafia lá em Harvard. Vocês sabiam disso? Caligrafia. É por isso que os nossos computadores têm fonte. Foi ele, né? Agora, esse cara aqui conseguiu colocar no mercado o que esse cara aqui desenvolveu. A Apple não existiria sem esse cara. Não existiria. Mas também não existiria sem o Jobs. Então não adianta tu ter a melhor ideia do mundo. Não adianta tu ter o melhor produto do mundo. Você precisa colocar esse produto à disposição da sociedade por meio de um processo de venda, por meio de argumentos de venda, por meio da capacidade de se comunicar e comunicar o valor que é entregue por esse produto. A gente vai falar sobre isso. Vai? Vai, malandra. Outra coisa importante, pessoas amam comprar, mas odeiam quando você tenta vender algo para elas. Magda está lá no shopping de Paris, né? Rica, bem novinha, né? Está lá no shopping de Paris, aí ela vai comprar a bolsa Louis Vuitton dela, Balenciaga, como é que é? Balenciaga, né? Vai comprar a Balenciaga dela. Claudine, que também tem uma coleção de Balenciaga, só que a diferença é que ela vai correndo, né? Pelos diversos locais para comprar as Balenciaga dela. E aí, ela adora entrar numa loja e curtir a loja. Ver, né, como as coisas funcionam, ver a exposição de produtos. Se a loja ela tem uma pegada bacana, ela é atrativa, ela é um ambiente bacana, você vai vivendo esse momento, aí sem mais nem menos, chega um vendedor te empurrando o produto. Você cria ranço. Então, o processo de venda, ele é composto por duas coisas. Primeiro, não atrapalhar, que às vezes a gente atrapalha, né? Eu estava lá na Pipa, anteontem, de dia, certo? De dia. Aí eu estava saindo de uma cigarreira, aí na cigarreira tinha assim, não aceitamos Pix, não aceitamos cartão. Aí eu pensei, é boleto. Só pode ser. Porque quem é daqui que anda com dinheiro no bolso? Quem está com dinheiro no bolso agora? Dinheiro. Seda. R$10. Quem? Você. Não? Outra rica. Rica bem novinha. Certo? Lembra dela? Né? Então, você precisa não atrapalhar o processo de venda. Opções de pagamento, links fáceis. Eu muitas vezes entro nas páginas de algumas instituições, de algumas empresas, e é uma dificuldade danada para você clicar para fazer um pagamento. Você tem que ter 8, 9, 10, 15 cliques diferentes para você poder fechar um negócio. No 7º clique, o consumidor já desiste. Então, primeiro, fale. Segundo, ajude. Mesmo no processo de venda, você pode entregar valor antes do produto do consumidor. Exemplo de uma vez. Tá ruim, né? Valeu. Um exemplo uma vez que eu estava acompanhando uma negociação imobiliária. Um diretor estava vindo de fora, ele queria comprar um imóvel. E aí, antigamente, como é que os corretores faziam? Ia com aquela parte com plástico, né? Imprimia o negocinho do imóvel, abria a página do cliente e perguntava duas coisas. Primeira, quer pagar quanto? E segundo, quer morar onde? Só fazia essas duas perguntas. Estava vindo de Curitiba. Ele não sabia que ia pagar e ele não sabia os bairros. Chegou um primeiro corretor, nada, foi embora. Chegou um corretor, essas duas perguntas, nada, foi embora. Chegou um terceiro, velhinho, encurvadinho. Sabe aquelas calças que o risco é no meio aqui? Sabe?
tu até sabe quem é, né? Com risquinho no meio, aqueles, né, com lencinho no bolso. Ele chegou com um caderninho, porque Moleskine é coisa de rico. Né? Chegou com o caderninho da Tilibra, abriu, aí começou a perguntar, tudo bom, como é, qual é o seu nome e tal. Me fala do seu trabalho. Ó, eu chego aqui às 9 da manhã e não tenho hora para sair. Como é, Bosquinho, como é a composição da sua família? Não, sou eu, minha esposa trabalha de home office, tenho duas meninas, uma de 7 e outra de 9 anos, anotou. Como é o dia a dia da sua esposa? Não, como é home office, ela prefere ficar em casa, mas ela gosta muito de andar a pé para resolver as coisas, não gosta muito de dirigir, anotou. Como é a vida de vocês com relação à saúde? Gosta de malhar? Gosta de malhar. Gosta de correr? Gosta de correr. Beleza. O cara tinha construído uma confiança tão grande, que ele fez uma pergunta que eu juro que eu me assustei. Ele perguntou assim, seu Pablo, qual é a escola que as suas filhas estudam em Curitiba? Aí eu, caceta, pronto, vai sequestrar, né? Aí ele disse, não, escola XYZ. Aí ele, tá, obrigado, fechou o caderninho da Tilibra dele e foi embora. Ele voltou no outro dia. Na época não tinha esse negócio de tablet não, sabe? Ele levou um catálogo lá da telepesquisa, que tinha mapa, né? Pegou o mapa da telepesquisa, abriu e disse assim, seu Pablo, o colégio que a sua filha estuda em Curitiba, o único que tem esse perfil pedagógico aqui em Natal é o SEI da Romualdo Galvão. Então, o senhor precisa morar em Lagoa Nova. Porque o trânsito de Lagoa, o trânsito é muito ruim naquela região. E aí, o ideal é que você consiga levar suas meninas a pé para a escola. Aí ele, pô, o cara resolveu o problema. Resolveu? Resolveu. Onde minha filha vai estudar? Ele não tinha nem pensado nisso. Como Lagoa Nova é muito trânsito e você só sai de casa às 9 da manhã, o que é que você pode fazer? Você acorda de manhã, toma um café da manhã tranquilo com a sua esposa, com suas meninas, leva elas para a escola, volta, vai malhar, né? Vai fazer uma esteirinha, ou então correr 72 quilômetros, que nem Claudine, né? Aí, isso em 30 minutos, mais ou menos, não é não, Claudine? Né? Aí, volta, certo? Toma um banho e vai trabalhar. 9 horas da manhã, o trânsito já desceu. Não tem problema nenhum. E como são desse jeito, o ideal é que seja um apartamento com 3 quartos. Um do casal, outro para as meninas e o terceiro de home office. Quando sua esposa tiver com um negócio bem maior, aí ela sai de casa e as meninas vão estar mais velhas, cada uma vai querer ter um quarto. Olha o cara contando a história, né? Quando sua esposa sair de casa lá do home office, lembre de mim. Aí ele abriu um mapa, mostrou Lagoa Nova, mostrou o SEI, fez um risco e disse, os únicos 2 apartamentos que são dessa região, com 3 quartos, são esse e esse. Só que só esse daqui tem academia lá embaixo. E eu tô com a chave do apartamento aqui agora. Vamos? Ele entregou o valor no processo de venda? Entregou. Em que momento ele falou de preço? O preço foi irrelevante. O preço foi irrelevante. Por quê? Porque ele só falou de valor. Ele só falou de percepção do cliente. É entender que o imóvel é o centro da vida daquela família. Ele não falou de preço, ele não falou de bairro. Ele falou da rotina da família naquele bairro. Então as pessoas amam comprar, mas odeiam quando você tenta vender algo para elas. Você precisa resolver o problema delas no processo de venda. Aí o que acontece? Claudine, muito bem casada, com o amor da vida dela, né? Tá lá, firme e forte. Se teu boy tivesse chegado no primeiro momento que vocês se conheceram, amor à primeira vista, primeiro dia, e dito assim, ei amor, vamos casar? Rolava? Não, claro que não.
Claro que não. Sabe o que acontece? Nas nossas startups, a gente quer casar com um cliente com 5 minutos de conversa. A gente não cria confiança. A gente não cria conexão. E relacionamento só existe quando existe confiança. Só existe confiança quando existe conhecimento. Então eu primeiro preciso conhecer, para depois confiar, para depois me relacionar. Então é o que a gente chama de dança da venda. A gente entrega um pouco de valor, ouve o que o cliente fala, entrega um pouco mais de valor, ouve o que o cliente fala. Na área jurídica isso é fundamental, certo? E como desenvolver competências de vendas? São 2 tipos, as competências técnicas, você tem que entender do teu produto, e as competências emocionais. Por que emocionais? Porque, bicho, vender é 9 nãos e um sim. Não é clichê, é verdade. É porrada em cima de porrada. E empreendedorismo é 0 glamour. Rapaz, eu sou doido para deixar de ser startup. Doido. Eu quero ser corporação. Startup é ruim demais, Patrícia. Sabe? É só boleto, né, Léo? Os boletos vindo. Aí tu joga os boletos para cima, tu escolhe esse e esse. O resto cai no chão, entendeu? Aí você vai optando as contas que você vai pagando. Ser startup é difícil. O bom mesmo é ser empresa com prédio grande, né? ActiveSoft, né? Aquele prédio grandão com espaço. Aí bota as startups. Isso é que é bom. Mas enquanto isso, a gente precisa, né? Acontece. A gente precisa desenvolver competências emocionais. Como diz Jeb Blount, na profissão de vendas, contexto importa. Na hora que você vai fazer um balanço patrimonial, o ativo bate com o passivo, não é não? Se não bater, tem alguma coisa errada. Quando você vai programar, o sistema em tese tem que fazer aquilo que você pediu para ele. Quando você vai se relacionar com gente, ainda mais com gente que você não manda, ou seja, o cliente, ou seja, ele manda em você, você tem que influenciar ele, contexto importa demais. Então, vendedores têm que, por natureza, ter um pensamento flexível. Ele tem que ter um processo para seguir, mas ele tem que ter pensamento flexível, certo? Outra coisa, que vendedor das antigas cada vez perde menos venda. Poucos seres humanos estão imunes à lisonja da profunda atenção. A gente adora ser ouvido, professores, né? A gente adora ser ouvido, daquele show e tal, não sei o quê. Mas isso vale para tudo. Marido, mulher, chefe, funcionário, vizinho. Às vezes você está viajando em Nárnia, mas se você estiver fazendo uma cara de quem está entendendo, a pessoa se sente bem, né? Preste atenção no outro. O grande segredo para uma venda de sucesso é você escutar muito mais do que fala. E quando você fala, você pergunta, você não afirma. Porque quando você pergunta, você bota para o outro falar mais. E quando ele está falando, ele está entregando ouro para você. Ele está dizendo o que é importante para ele. Ele está dizendo o que é relevante. E dessa forma, você consegue colocar bons argumentos de venda. Vai. E aí, quais são os desafios para quem vai vender inovação? Primeiro, traduzir termo técnico para que o cliente entenda. Eu adoro quando os meninos dizem, minha solução está na nuvem. Aí o João da padaria está dizendo nada. Entender quem compra, quem paga e quem usa e como transformar a necessidade em desejo. Jornalistas aqui, tem algum? Tem algum? Temos. Patrícia Mesquita, você gosta quando Natal aparece nas notícias no Brasil? Depende. Depende de quê? Depende do caráter da notícia. Eu vou botar uma notícia que saiu no UOL Tecnologia, Bosco. 2014. É boa? O caráter é positivo, se for, eu gosto. É sobre empreendedorismo.
vamos avaliar agora, né? Então vamos lá, a notícia é muito boa, UOL Tecnologia de 2014, tá? Vai. Jovens pagam até R$170 por aluguel de iPhone para ostentar na balada. Espetáculo de notícia. UOL Tecnologia. Não é bom, Gileno? Rapaz, deu para elevar o nível da cidade, viu? Não é? Olha que bacana. Vamos continuar lendo, certo? Já foi o tempo que apenas sair arrumado para a balada era garantia que o look estaria completo. Em Natal, há pessoas que alugam um iPhone para ostentar na balada e sair bem na foto. Um estudante alugou um iPhone 5S para ir na festa do boi. Ainda por cima não tem juiz, né? Ainda por cima, que ocorre em Parnamirim, neste final de semana, e ansioso para saber se o smartphone dará resultado na paquera com as garotas. É motivo de orgulho. É motivo de orgulho. Aí eu pergunto, tem necessidade um negócio desse? Tem. Claro que tem. O que é necessidade? São situações de privação percebida. Vocês já jantaram 18 horas? Já jantaram? Já? Não? Não? Deu fome essa imagem? Deu vontade de comer a maçã? Deu? 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 Muito ou pouca? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Porque a gente está com fome. Se a gente está com fome, a necessidade é uma situação de privação percebida. Mas eu vou falar de outra característica que é o desejo. O que é desejo? São a forma que as necessidades humanas assumem, moldadas pela cultura e pela personalidade. Deu vontade? Aumentou ou diminuiu a vontade? Gerou desejo. O marketing cria necessidades? Não, nenhuma. As necessidades estão aí. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu me sinto solitário, eu me sinto inseguro. Está tudo aí. O papel do marketing é reconhecer necessidades e criar desejos. Então, o papel da tua startup, o papel do seu negócio inovador é reconhecer as necessidades dos clientes, entender quais são as necessidades deles, criar uma oferta de valor que desperte desejo. Esse é o segredo. E aí eu queria trazer uma literatura diferente de Maslow. Pois não. Criei uma literatura importante do Clayton Christensen. Para quem trabalha com incubadora, com inovação, é leitura obrigatória. Muito além da sorte. Ele fala de um chamado Job to be Done. Quem não conhece, conheça. Oi? Tá falhando, é? Voz melhorou, né? Então, o Job to be Done é uma ferramenta espetacular, porque ela procura entender no nível do dia a dia da pessoa, como o teu produto ou serviço, tá chegando aí? Tá? Como o seu produto ou serviço resolve o problema. Se ela tá com fome, eu analiso isso sob a ótica do Job to be Done e eu tento criar um produto ou serviço que resolva esse problema. Tá aí a referência. Mas existe uma técnica que também serve muito, que a gente chama de CVB. Já ouviram falar de CVB? Características, vantagens, benefícios. O que são características? São elementos inerentes ao produto. A sua camisa é azul. 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 Tá bom. Ficou difícil. A sua camisa é cinza. São características, né? A sua camisa tem manga curta, a dela tem manga longa. Tudo isso é característica. Vantagem. Declaração que mostra como um produto ou característica ajuda o comprador. Então, uma camisa de manga curta ajuda a não passar calor. Uma camisa de manga longa ajuda a não passar frio.
Mas o que é um benefício? O benefício é como a pessoa se sente quando ela está usando uma camisa de manga longa ou de manga curta. O que acontece? A gente tem o hábito de vender característica. Meu sistema está na nuvem. Essa camisa é azul. Quando a gente não vende benefício. Vamos ver um exemplo. Solução. Sistema de gestão de ponto. Eu quero vender um sistema de gestão de ponto. Eu vou pegar uma característica dele, só uma. O sistema está na nuvem. Beleza? Característica. Quais são as vantagens inerentes a essa característica? Acesso remoto em cada filial da sua empresa. É uma vantagem. Agora, essa vantagem leva a um benefício. Qual é o benefício? Informação é gerada, enviada, tratada e consolidada imediatamente. O que eu tenho... Só já? Ah, meu Deus. Vai, né? Quem sair antes, leva uma pedrada. Ah, quem fizer pergunta ganha o negócio. Eu entendi errado. Pensei que era para ninguém sair. Entendi. Então, sim, o sistema está na nuvem. Então, eu vou dar a informação. Segunda coisa, monitoramento em tempo real do funcionário. Qual é o benefício? Acompanhamento da rotina do funcionário em tempo real. Terceira vantagem, armazenamento em servidores seguros. Qual é o benefício? Não se preocupe com backup, computador ou com o menino da TI fazendo a manutenção do teu programa. O sistema está na nuvem, não diz nada. Mas, se eu chegar e disser que o meu sistema, ele gera, envia, trata e consolida a informação, que ele acompanha a rotina do funcionário em tempo real e que você não precisa se preocupar com infraestrutura de TI, sabe por quê? Porque o sistema está na nuvem. A característica justifica o benefício. Então, quando você vai começar a montar o teu argumento para o teu processo de venda, você começa falando dos benefícios e, se necessário, você justifica com a característica. Tá? Dito isso, eu vou pular um bocado de coisa que eu só tenho 10 minutos. Espera aí. Boa! Deixa eu pular. Me diga uma coisa, Patrícia Mesquita. Saudade, mulher. Saudade. A gente trabalhava na FAO, Faculdade de Natal. Era uma potência nuclear da educação brasileira, quiçá mundial, né? E a gente tinha clientes, muitos clientes. Quem é o cliente da UNP? Quem é o cliente da FAO? Quem é o cliente? Quem é o cliente do IF? Oi? Os alunos? É não. É quem? Os pais? É não. É não. Quem é o cliente de uma instituição de ensino? É a sociedade. Tanto que o Ministério da Educação diz, tu não vai ensinar desse jeito não, amigo. Você vai ensinar do jeito que eu estou mandando você ensinar. O aluno, ele é usuário. Ele é consumidor do processo. Porque se o cliente tem sempre razão, toda a nota dos meninos é o quê? É 10. Não é não? Então, como consumidor do processo, a gente precisa entender quem é quem no processo de compra. Por exemplo, na creche, quem é o cliente? O pai. E o menino é o consumidor. Só que no processo de venda, eu tenho o iniciador, eu tenho o decisor, eu tenho o influenciador. É por isso que a Borrachão Revestimentos, uma vez a cada 6 meses, mete o uísque no arquiteto. Faz um evento, mete o uísque no cara, mete vinho no cara, né? Aí mostra os lançamentos dos papéis de parede. O arquiteto compra? Não. O arquiteto influencia. Então, na hora de escolher uma creche, a idade ou a necessidade pode ser o iniciador do processo. O decisor é a mãe. Na verdade, eu posso contar essa história depois, 87% das cuecas do Brasil são compradas por mulheres. Você sabia disso? Então, é a mãe comprando para o filho,
a esposa comprando para o marido, e ainda existe um dificultador. Se a cueca nova, que a mulher diz, para que essas cuecas novas aí? Quem lhe deu essas cuecas? Não é? Então desestimula. O cara tá com guarda-roupa, ok, né? Pode jogar as cuecas velhas depois da tá? Que a minha cueca de 94 vai trazer o Aí você tem o comprador, que é quem paga, e o usuário, que é o neném. Então, gente, a gente fala de venda, você primeiro precisa entender que você é o vendedor. Segundo, entender que você deve falar de benefícios. E por fim, entender que por mais que você tenha treinado, é a emoção que vai... Não. E aí eu queria dar um exemplo para terminar. Quem viu lá Casa de Papel? Todo mundo, né? Quem era essa mulher? A Raquel Muridio, lembra dela? Era a policial. Qual era a última coisa que ela fazia antes de começar a conversar com o professor? Ela sentava, conversava com todo mundo, amarrava o cabelo. Naquele momento virava a chave, ela deixava de ser a pessoa Raquel Muridio e ela passava a ser a negociadora. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu, quando venho para cá, eu mudo a chave. Eu deixo de ser o Marcelo como um todo e eu passo a ser o professor. Isso a gente faz de forma inconsciente. No processo de venda é a mesma coisa. A gente tem que entender que quando o cliente está dizendo não, ele não está dizendo não para você. Ele está dizendo não para o seu produto. Então você precisa ter esse afastamento e entender que não foi contra você. Sabe? Ele não comprou porque ele é feio. Não! Aí você sai magoado da mesa de negociação. Você sai puto, mas no outro dia... Ok, bola para frente. Não foi com você, foi com o seu negócio. Então, para concluir, que já tem que terminar, né? Ah, tem que sortear também. Vai. Eu gosto de terminar minhas falas recentemente citando um ex-escravo que era manquinho de uma perna e que foi um dos grandes pensadores da história da humanidade, Epiteto, que foi um filósofo que influenciou a escola estoica. Ele dizia assim: quando algo acontece, a única coisa em seu poder é a sua atitude em relação a isso. Você não controla o que os outros fazem, você não controla o que os outros pensam. Você só controla parcialmente as suas reações ao que acontece. E para isso você precisa ter muita segurança emocional, você precisa ter muita resiliência, porque o início de vida de uma startup, o início de vida de qualquer empresa é difícil pra caramba. É muito difícil. E você precisa ter a segurança para no outro dia, mesmo levando um não, cacetudo, né? Levando, sabendo que alguém agiu por baixo para lhe derrubar. Você tem que no outro dia respirar. Bora, que tem mais 25, 30, 100, 1000 clientes para eu abordar. E dessa forma eu vou conseguir vender e fazer minha startup crescer. Tá bom? É isso. Só se valida quando se vende. Meu nome é Marcelo Bandeira. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero encontrar vocês na próxima. Deu horário? Deu. E agora me disseram que tem sorteio do que aí?
Quem fizer pergunta ganha um squeeze maravilhoso. Deixa eu vender o squeeze. Um lindo squeeze azul que combina com várias peças de roupa, alta estação, tendência em Paris. Quem vai fazer pergunta? E é do Metrópole Park, não é qualquer um, não. Perguntas? Vai. Ó. No exemplo que você deu da faculdade da FAO, né? O cliente da faculdade é a sociedade, mas ela vende para o consumidor, no caso. Eu não entendi muito bem essa dinâmica. Como a sociedade é o cliente dela e como é o pagamento da sociedade para essa faculdade? A sociedade tem uma representação, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação avalia a qualidade de ensino por meio de avaliar o campus e por meio dos provões, e ENADES, e ENADES, né, da vida. Então ela vê se a coisa está prestando. Se outra representação da sociedade é o mundo do trabalho. Então eu sei de gente que não contrata gente que é formado na faculdade Unisquina. Agora, compete ao consumidor, compete ao usuário saber que ele vai participar de um processo e que ele está se preparando para o cliente real, que é o mundo do trabalho. Então, um outro exemplo, né? Quando você escolhe uma faculdade, você escolhe uma instituição de ensino, normalmente são 3 variáveis que você fica pesando entre uma e outra. Primeira, qualidade. Segunda, preço. Terceiro, localização. Às vezes a gente abre mão da qualidade por conta do preço. Às vezes a gente abre mão do preço por conta da localização. Pode ser mais caro, mas está do lado de casa. Então você precisa entender... 1 minuto! Você precisa entender... quais são os argumentos que fazem o seu cliente te validar, mas o teu consumidor optar por você. Eu vou dar um exemplo. Qual é a maior mentira da internet? Conhece? A maior mentira da internet, vocês já cometeram várias vezes. Eu li e aceito os termos de uso. Quando você não paga por algo, o produto é você. Quem mais? Ah, já. Outro. Vai. Tudo bom? Marcelo? Meu nome é Wendel, tenho uma empresa de contabilidade e gostaria de saber, queria uma dica sua, de além do benefício, né? Eu vendo muito a segurança, né, da prestação de serviço e a comodidade. Eu tenho cuidado de não explicar os quadros técnicos que tem que fazer, não sei o que. Além desses 2 fatores, tem mais algum que eu possa vender? Eu, como cliente de escritório de contabilidade, peço o seguinte para o meu contador. Contador, em que momento eu vou sair da faixa do simples? Inteligência tributária. Segurança. Né? Não é só segurança. Segurança é saber que a informação foi mandada ok. Mas aí, nesse caso, é inteligência. Ele me dizer antecipadamente assim, cara, se você fechar um contrato no valor de tanto, no mês que vem, tu estoura o teu simples e aí você vai pagar muito mais imposto. Tira o pé da venda. Ou então negocia para emitir a nota no final do trabalho, ao invés de no início do trabalho. Inteligência. Outra coisa que é importante para mim, enquanto contador, né, é a facilidade, beleza, certidão negativa, tudo isso, mas... Comodidade. Oi? Comodidade. Comodidade, qualidade e inteligência. São as 3 coisas que eu, como consumidor, gostaria de ter. Entende de valor, né? Mas tem vários outros, tem que pesquisar mais. Terceiro, tem mais um? Tem mais não. Então, gente, vai ou não vai? Vai ou não vai? Vou fazer o bambolim desse negócio. Sorteio, pronto. Galera, obrigado pelo tempo de vocês. Estamos sendo expulsos, já estão virando as cadeiras para cima. E é isso aí. Já fomos muito expulsos de bar, né, Patrícia? Até a próxima.